Vou convidar você que está aí para vir comigo para cá, a nossa sala de visitas. Vamos para a sala de visitas, nossa sala de estar, vamos conversar? Conversar coisa séria. A Organização Mundial de Saúde declarou que a infecção pelo novo coronavírus se tornou uma emergência de saúde pública mundial. Já são mais de 17 infectados em 27 países. 17 mil infectados em 27 países. Na China, 361 pessoas morreram e nas Filipinas, uma pessoa também faleceu depois de ser infectada pelo coronavírus. Aqui no Brasil, nenhum caso foi confirmado, mas 16 pessoas são suspeitas de terem a infecção. Para a gente entender melhor o que é esse novo coronavírus e como se prevenir, eu vou conversar agora com o médico infectologista André Bueno. Tudo bem, doutor? Olá, tudo Seja bem? Bem-vindo à nossa sala de visitas, à nossa casa. Como vai? Tudo bem. Tudo bem? Prazer. Doutor, nós estamos falando de um novo coronavírus, significa que ele já existe. E por que estamos chamando de novo? O que aconteceu? Vamos começar a nossa conversa por aí para todo mundo entender bem. O coronavírus, na verdade, é uma família de vírus, né? Então, dentro dessa família tem alguns tipos, né? E até então, esse novo tipo ainda não havia sido identificado. Então, por isso que ele recebeu essa nomenclatura. É um número preocupante ali, né? O número de mortos na China. Mais de 300 pessoas já morreram. Isso, de fato, é bastante preocupante pelo número total de infectados, né? 17 mil mais ou menos nesse momento, e com um número considerável de óbitos. A gente já teve, né, outras epidemias parecidas, até com um número maior de óbitos, né, de pessoas que morreram. Mas, de qualquer forma, é algo que preocupa bastante, sim. Preocupa porque nós estamos num mundo onde a tecnologia está evoluída, a medicina está evoluída, a ciência evoluiu e ainda temos um vírus matando pessoas dessa quantidade, né? Então, onde surgiu esse vírus? O que a gente tem de informações até o momento é que teria surgido na China, né, naquele mercado de animais aquáticos, né? Em algum momento, né, um vírus que normalmente circula entre animais e por conta de alguma mutação que ocorreu nesse vírus, foi possível dele pular, né, entre aspas, de uma espécie a outra, né? Então, sair da circulação entre animais e passar a infectar humanos. Então, essa informação de que veio mesmo ali do mundo animal, ali na China, eles têm uma cultura, né, de comer vários tipos de animais que nós, por exemplo, não comemos. É a cultura deles, né? Isso tem relação com essa mutação e adquirir o vírus ser transmitido para as pessoas? Com a mutação em si, não, porque é um evento que ocorre, né, aleatoriamente, a todo momento ocorre mutação nesse tipo de vírus, né? É um tipo de vírus que está muito suscetível à ocorrência de mutações, então isso independente das questões culturais. Agora, esse contato, né, mais próximo dos animais, né, e dentro da cultura dos asiáticos, né, favorece essa passagem, né, da ocorrência só em animais para a ocorrência em espécie humana. O primeiro contágio da doença aconteceu em uma cidade lá na China, né? Qual o nome mesmo da cidade que... Wuhan, né? Wuhan, isso. Wuhan. E já tem outros lugares também da China que... Boa parte da China já tem registro da ocorrência de casos, né? Então, praticamente o país inteiro já foi acometido. Certo. Agora, na pessoa, né? Como é que precisa estar a pessoa, né? Nós não sabemos das condições de saúde que os chineses vivem, né? Não tem como a gente ver a questão imunológica dos chineses, né? Mas existe uma condição física que a pessoa fica mais ali suscetível ao vírus ou não? Independe disso. Na verdade, como é um vírus novo, totalmente novo, ninguém tem imunidade preparada para aquele vírus. Então, todo mundo está completamente suscetível a se infectar. O que às vezes pode ter diferença em relação às manifestações clínicas, né? Então, em pessoas mais fragilizadas, né, extremos de idade, alguém que já tem um comprometimento da imunidade, a doença pode ser mais grave. Mesmo quando o vírus já existe, ele sofreu uma mutação, é considerado um vírus novo? Um vírus novo. Porque os sintomas, tosse, né, é como se fosse uma gripe. Isso. Então, algo que nós já conhecemos, mas aí ele ataca de uma forma mais severa. Não necessariamente. O que a gente tem de informação é que parece que é um comportamento relativamente parecido com o vírus da gripe, o vírus de influenza que a gente já conhece, né? Só que como é um vírus novo, então mais pessoas têm risco de se infectar, né? Apesar do vírus da gripe também sofrer mutações, né, ao longo dos anos, poder sofrer mutações, já é um vírus que nosso corpo, entre aspas, está mais acostumado a ele, né?
Agora, esse, como é um vírus totalmente novo, ninguém tem anticorpos contra o vírus. Certo. Como é que se transmite, então, o coronavírus? Então, a transmissão também é muito parecida com o vírus da gripe, ou seja, secreções respiratórias, né? Principalmente tosse e espirros, né? Espirrou na mão, colocou a mão aqui, aí eu venho, coloco a mão, de repente passo Essa é uma outra forma. Pode ter ocorrência da transmissão direta pela secreção respiratória, ou seja, se alguém espirrar, essas gotinha, partículas, né? podem viajar até 1 metro mais ou menos de distância e infectar quem estiver nesse raio de 1 metro. Outra coisa é isso que você falou, a pessoa tosse ou espirra usando a mão, né, para fazer um antiparo, a mão passa a ficar contaminada. Então, se essa pessoa encostar a mão em outras pessoas, é uma outra forma de transmitir. Ou encostar em superfícies, né? Então, se a pessoa infectar a mão, contaminar a mão, encostar em uma superfície, quem encostar pode adquirir o vírus também. E tem uma média de duração de vida para esse vírus nos ambientes? Para esse vírus novo, a gente ainda não tem esses dados muito bem estudados, mas em geral, algumas horas, né, ele pode ficar viável em superfícies. Tudo que hoje se tem sobre o coronavírus é especulação? Ou, por exemplo, não se sabe ao certo quase nada, né? Mas então podemos chamar que é especulação? A gente tem que ficar com medo? Porque quando a gente vê com uma quantidade de pessoas dessas morrendo, e na Filipinas já chegou uma morte, né? E no Brasil, 16 casos, não se sabe ainda, pode ser só uma gripe normal e as pessoas já começam a ficar com medo, né? Tem que ficar atento à fonte da informação, porque como é uma coisa nova, tem risco de fontes alternativas, né, fake news, esse tipo de coisa, ganhar espaço, né? Então, a gente já tem alguns estudos, né, publicados em revistas médicas conceituadas, né, ciência, estudo científico, que já estão dando algumas informações tanto a respeito do vírus, como desse comportamento em relação à epidemia, né? Então, essas são as informações que a gente utiliza para nos informar. E são elas que são repassadas pelos órgãos oficiais, né? Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde, as secretarias municipais, né? Então, esses são os veículos oficiais que a gente deve se informar. Tá certo. Nós vamos continuar conversando, né, daqui a pouquinho. Se você quiser participar, está com medo do coronavírus, tem alguma dúvida a respeito, né? Quais são os sintomas do coronavírus? De fato, para você saber o que você, né, sente e ficar em alerta. Mas nós vamos saber. O Brasil está correndo risco? Daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre tudo isso, tá bom? E se você quiser participar, deixa a sua pergunta lá no nosso Facebook, tá bom? Porque aí a gente colhe, traz para cá e responde. Se você quiser ligar também e deixar uma pergunta, pode, que o doutor vai responder para a gente, tá bom? Já já a gente volta.